Olá, bem-vindos novamente. E hoje, na pergunta número 4, nós temos a seguinte: é possível eliminar o mal em lugares mal assombrados, como por exemplo o edifício Joelma? Bom, para quem não lembra, o edifício Joelma era em São Paulo e ele pegou fogo. E muitas pessoas morreram nesse edifício. E depois, claro, um edifício novo no local, ele era mal assombrado, o que diziam. Tinham gritos no corredor, gente pedindo socorro, batidas, disparava o alarme dos carros, ligava a luz dos carros. Então as pessoas ficaram com medo, um edifício mal assombrado. Naturalmente, quando esse tipo de desencarne ele é muito, digamos assim, muito pesado, algo trágico, às vezes o espírito fica ali durante muito tempo, não consegue se desprender do corpo. Então ele fica atordoado, e as pessoas que têm a mediunidade conseguem perceber isso e até servem de ferramenta para essa manifestação, que são os médiuns de efeitos físicos. Então, o que teria que ser feito nesse local? Teria que ser feita uma corrente ali de orações, de uma limpeza espiritual. Não porque o espírito em si ele é ruim, mas aquele trauma mantém ele preso ali, fazer ele se desligar daquele local. Não tem mais porquê. Ele passou por aquilo, teria que ser desligado para poder continuar a vida espiritual dele, senão ele fica anos ali. Não é que sejam maus, como a pessoa botou na pergunta. São espíritos que estão presos, digamos, errantes, que precisam de auxílio espiritual. Então as pessoas em si podem fazer a sua parte, ou a longo prazo a espiritualidade mesmo faz a sua parte. Mas acontece casos como esse que as pessoas acreditam que sejam mal assombrados. São espíritos presos ali, basicamente. Hoje o Joelma não é mais assim. Ao longo do tempo, isso foi... As próprias pessoas depois lá levaram um padre para fazer uma oração. Isso ajuda o espírito a se desprender daquilo. Foi bem trágico esse incêndio no Joelma. As pessoas pulavam do edifício. Foi muito sofrimento mesmo. E isso prende, né? O espírito sofre muito com isso. Assim como às vezes num acidente, uma morte trágica. Se o espírito não tem compreensão daquilo, ele fica preso. Que é algo repentino, tem uma vida normal, tá ali de manhã tomando teu café, vai trabalhar, de repente isso acontece e tu não sabe o que aconteceu, tu fica confuso. Porque naturalmente o espírito, quando se desprende do corpo, ele fica num certo transe ali, até porque ele modifica a existência dele. Depois leva alguns minutos, umas horas, dependendo do espírito, dias, meses, às vezes até anos, por espírito tomar consciência do seu estado. O que pode ter acontecido, sim, casos assim. De oração, fluidificar aquele ambiente para ajudar esses espíritos. E isso é bem comum, antigamente, locais assombrados. Geralmente, como se tinha mortes trágicas, eram considerados assombrados. Lembro que tinha se eu não me engano, no Discover, que eles tratavam de pessoas que compravam, um programa basicamente as pessoas que compravam casas nos Estados Unidos, casas antigas, lá existem bastantes ainda, pra fora, assim, no campo, e chegava lá, aquelas casas eram assombradas. Eles viam pessoas caminhando, gritando, e depois iam investigar, e descobriram que pessoas tinham sido mortas naquela casa. Às vezes nem mortas, as pessoas morreram naturalmente, mas eles eram apegados àquela casa. Não queriam ser de lá de jeito nenhum. Então quando chegava alguém, eles pensavam, alguém está chegando na minha casa. Então eles queriam botar aquela pessoa para correr, assustando. Tem alguns tipos de pessoas que sentem inclusive a dor daquele espírito
onde foi causa da morte dele. Ah, morreu com um problema na barriga, no estômago, por causa vítima de uma doença. A pessoa começa a sentir dores estomacais, porque existe aquela troca de fluido. Então, basicamente, é o que eu disse. Existem maus espíritos, sim, nesses locais, sim, mas também existem espíritos que estão ali porque estão presos, não compreendem aquilo. Então, uma oração ela sempre é bem-vinda, sempre ajuda, e a compreensão também. Não tem por que ter medo. Claro, ninguém quer viver com um espírito fazendo as coisas ali e te pegando de surpresa e te assustando. Até mesmo quem está acostumado com os espíritos, se um espírito aparecer de repente e te dá um susto, tu vai se assustar. Assim como uma pessoa, está acostumado com pessoas, se a pessoa de repente te dá um susto, tu vai se assustar. Certo? Então a oração sempre é uma ferramenta que ajuda a limitar esses efeitos. Tá bom, pessoal? Esta é a pergunta de hoje, ela é uma pergunta curtinha. Aproveitando, até lembro de uma história, num dos livros que eu li, que a moça já estava desencarnada, ela estava com seu guia, e eles foram... ele foi mostrar para ela como as pessoas ficam apegadas, muitas vezes, ao dinheiro e joias, até a casa. E lembro que eles foram nesta casa, que era uma casa que estava fechada, se não me engano, estava proprietária durante muitos anos, né? Eram muitos herdeiros. E lá, para quem olhava a casa estava vazia, não tinha nada. Mas, ao olhar da espiritualidade, ela viu a casa cheia de gente, preocupada em descobrir onde estava o dinheiro, as joias, naquela casa. Então aquela casa estava bem tumultuada. Eles estavam brigando pelo dinheiro, sendo que para eles não vale nada o dinheiro. Então o espírito fica apegado também. Por isso que é bom não se apegar muito às coisas. A gente tem as coisas para viver, mas depois que não desencarna, não tem mais necessidade. Não precisa mais de um celular, não precisa mais de um computador. Tem esta questão, tá bom? Então, por hoje é isto. Reforço para se inscrever no canal, para ir acompanhando, para compartilhando com as pessoas, para ajudar as pessoas também a tirar suas dúvidas. E até o próximo vídeo.